O feudalismo tem início com as invasões bárbaras no século V sobre o Império Romano no Ocidente. As características gerais do feudalismo são o poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais, a economia baseada na agricultura e a utilização do trabalho dos servos. Prevaleceram na Idade Média as relações de vassalagem e sucerania. O sucerano era quem dava um lote de terra ao vassalo, sendo que este deveria prestar fidelidade e ajuda ao seu sucerano. O vassalo oferece ao senhor, ou sucerano, fidelidade e trabalho, em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei o sucerano mais poderoso. Todos os poderes, jurídico, econômico e político, concentravam-se nas mãos dos senhores feudais. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do feudalismo. Com as invasões germânicas nos séculos IV e V, os grandes senhores romanos abandonaram as cidades e foram morar nas vilas, as propriedades rurais. Logo, outros iriam em busca de proteção desses senhores, que arrendavam as terras ao redor dessas vilas em troca de alguns dias de trabalho em suas propriedades ou parte da produção. Instituiu-se assim o colonato, relação onde o camponês deveria ficar preso à terra arrendada até sua morte. Esse tipo de relação seria intensificada em consequência das invasões árabes no século VIII e ao fechamento do mar Mediterrâneo. Dessa forma, a Europa viu-se isolada do resto do mundo, aumentando assim a troca de mercadorias e diminuindo a vida urbana em virtude da agricultura tornar-se a única atividade econômica. Como consequência, surgem os feudos, um castelo que era a habitação do senhor feudal e, ao redor, uma aldeia, as terras cultivadas, pastos e bosques, onde produzia-se o necessário ao próprio sustento do feudo, com o comércio feito à base de trocas. Podemos dizer que a sociedade feudal apresentava 3 camadas. O clero, que tinha grande prestígio, poder e grandes propriedades de terra, já que recebia muitas doações, heranças e esmolas, e tinha muito interesse em que o feudalismo permanecesse, uma vez que administrava todos os outros feudos. A segunda camada seria dos nobres, sendo o rei o mais importante. Os nobres deveriam ser cavaleiros e lutar em nome do rei, fiscalizar os campos e participar de torneios e caçadas. E, finalmente, a maior parte da população, os campesinos, sendo em sua maioria servos, que deveriam entregar metade de sua produção ao senhor. Havia ainda os vilões, proprietários de terras do tempo dos romanos, que cediam suas terras ao senhor em troca de proteção. Dentro da nobreza, havia ainda uma outra relação. O senhor feudal entregava terras a outro nobre, um vassalo, que em troca iria jurar lealdade e prestar serviço militar a esse que seria seu suzerano. Já as relações entre servos e nobres não eram assim tão amigáveis. Os servos deveriam cumprir com certas obrigações que recebiam nomes específicos. Talha, a obrigação do servo de dar metade de sua produção ao senhor. A corveia era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor. O pagamento feito pelo servo ao senhor ao usar suas instalações, como o forno, o moinho e a destilaria, chamava-se banalidades. Notamos que havia relações entre as camadas dessa sociedade. Porém, no topo estava a igreja, a mais poderosa instituição da Idade Média. Influindo tanto na sociedade quanto na economia e na cultura, a igreja chegou a ser proprietária de mais de 60% da Europa,
construindo impressionantes catedrais entre os séculos XII e XIII.